Olá, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista. Sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. Você sabia que o Toxoplasma gondii, o parasita causador da toxoplasmose, é um dos mais bem-sucedidos no planeta? Ele infecta uma grande variedade de animais e seres humanos, adaptando-se perfeitamente a diferentes ambientes e hospedeiros. No vídeo de hoje vamos discutir o ciclo de vida desse parasita, explorando todas as suas etapas e formas de transmissão. O que é o Toxoplasma gondii e por que é tão comum? O Toxoplasma gondii é um protozoário parasita que tem algumas características que o tornam extremamente eficiente. Capacidade de infectar múltiplos hospedeiros, como mamíferos e aves. Altíssima resistência ambiental. Os oocistos podem permanecer por meses e até anos no ambiente. Um fato interessante é que eles não são inativados pelos tratamentos tradicionais das estações de água, como cloração, uso de ozônio e mesmo ultravioleta. Presença global. Ele é encontrado em praticamente todos os continentes, graças à ampla distribuição dos seus hospedeiros definitivos e intermediários. Estima-se que pelo menos 30% da população mundial já tenha sido exposta ao toxoplasma. Isso varia de acordo com hábitos culturais e de higiene de cada região. Muitas vezes, essas pessoas não apresentam nenhum sintoma e nem sabem que tiveram a doença. Da mesma forma que eles podem ser completamente assintomáticos, eles podem desenvolver uma doença grave que atinge os olhos, o sistema nervoso central e os músculos. E por que essa diferença? Isso ocorre por alguns fatores. Primeiro, o tipo do toxoplasma, a cepa. Segundo, a quantidade de cepa que foi ingerida. E terceiro ainda é o sistema de defesa do hospedeiro, da pessoa que adquiriu a doença. As formas do parasita e suas funções no ciclo de vida. O Toxoplasma gondii passa por várias formas principais ao longo do seu ciclo. Os oocistos são liberados nas fezes do gato e contaminam o ambiente. Eles são altamente resistentes e podem permanecer viáveis por meses em condições adequadas. Os esporozoítos se formam dentro do oocisto, e eles vão se tornar infectantes quando forem ingeridos pelo hospedeiro. Depois de serem ingeridos, as enzimas proteolíticas rompem a sua proteção e eles se liberam e passam a invadir células intestinais, onde fazem o seu ciclo evolutivo. Os taquizoítos, como o próprio nome diz, taque, que é rápido, ele age rapidamente. Ele entra em contato com a célula, libera uma substância e penetra nessa célula. Aí ele se multiplica rapidamente e se espalha por todo o corpo. Bradizoítos. Ao contrário do taquizoíto, brade quer dizer lento. A multiplicação dele é lenta. Ele é a forma latente que se aloja em cistos nos tecidos. Multiplicam-se lentamente e permanecem no organismo por longos períodos. Eles podem reativar tempo depois, de acordo com o sistema imune do paciente. Os cistos são estruturas resistentes, formadas por bradizoítos nos tecidos do hospedeiro. O toxoplasma tem uma habilidade. Ele incorpora proteínas do hospedeiro nessas paredes dos cistos. Então, além dos cistos serem resistentes, eles não são detectados pelo sistema imune. Esses cistos são as fontes de infecção, quando as carnes mal cozidas e contaminadas são ingeridas pelo hospedeiro. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii. O ciclo de vida do toxoplasma pode ser dividido em dois estágios. O ciclo no hospedeiro definitivo, que são os gatos e os felídeos, e o ciclo no hospedeiro intermediário, que são os humanos e outros animais. No hospedeiro definitivo, os felídeos são os únicos animais onde o toxoplasma realiza a reprodução sexuada. No intestino do gato, o parasita produz oocistos, que são liberados nas fezes. Esses oocistos se tornam infectantes em poucos dias, contaminando a água, a terra e os alimentos. Já no hospedeiro intermediário, os humanos e outros animais ingerem os oocistos já esporulados. No corpo desses hospedeiros, os oocistos liberam as formas infectantes chamadas esporozoítos, que invadem células epiteliais e se transformam em taquizoítos, que se multiplicam rapidamente, causando destruição celular e se espalhando pelo resto do corpo. Quanto tempo demora o sangue para vir do braço até a retina? 7 segundos. São processos muito rápidos. E para que ele faça isso, no corpo, ele usa algumas artimanhas. Por exemplo, o macrófago, uma célula de defesa, em vez de destruí-lo, ele engloba o parasita e transporta esse parasita para esses locais. E aí ele é considerado um cavalo de Troia,
porque ele levou o parasita para esse local e lá o parasita vai causar um dano. Para a gente entender como é que é esse processo do taquizoito invadindo células e causando morte das células, vamos pensar no olho. Ele chega no olho, faz uma lesão, come a retina, por exemplo, e aí nesse local ele destrói. Só que chega um ponto que o corpo se defende e começa a combater. E no momento em que o parasita se vê atacado, o que ele faz? Ele se volta a se encystar e fica dormindo junto daquele mesmo local que ele destruiu. Por isso que na borda das lesões que existem dentro da retina, no olho das pessoas que tiveram toxoplasmose, essas bordas são cercadas por cistos. Esses cistos podem permanecer latentes por toda a vida, ou podem se romper em algumas situações específicas, como o estresse ou outras doenças que causem baixa da imunidade. Como ocorre a transmissão da doença para os seres humanos? Existem várias formas de transmissão, sendo as principais: ingestão de alimentos contaminados, carnes mal cozidas, especialmente suínas, de aves e de caça. Também vegetais e frutas mal higienizados. Água contaminada, uma fonte comum onde o saneamento básico é precário. Contato com fezes de gatos infectados. Isso pode acontecer quando lidar com caixa de areia sem luvas, por exemplo. Transmissão vertical, toxoplasmose congênita. Isso acontece quando a mãe adquire a doença pela primeira vez e ela já está grávida. Aí ela pode passar para o bebê. Se for bem no início da gestação, até o 3º mês, ela tem em torno de 10% de chance de passar para o bebê. E essa forma é mais grave. Se chegar no final da gestação, chega a 60% o percentual de contaminação, mas não é tão grave como no início. Por que tem essa diferença? Porque a vascularização da placenta muda durante a gestação. No final da gestação, a placenta é mais vascularizada e o parasita circulando no sangue da mãe tem mais chance de penetrar aonde está o bebê. Outras formas de transmissão: transfusão de sangue, transplante de órgão e, raramente, através do leite materno e mesmo por leite de cabra ou leite de vaca. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii é um exemplo impressionante de como o parasita pode se adaptar e prosperar. Para você ter uma noção, existem estudos que mostram que o toxoplasma pode manipular o cérebro do rato, fazendo com que ele perca o medo do cheiro de urina de gato. E dessa forma ele se entrega para o gato e aí o parasita consegue fazer o seu ciclo completo. Compreender o ciclo da toxoplasmose é essencial para você saber a forma de se proteger dessa doença. Algumas dicas para você se prevenir são: cozinhe bem os alimentos, especialmente as carnes. Congelar as carnes também é uma boa prática. Lave as frutas e vegetais adequadamente. Lave bem as mãos após manipular alimentos crus ou limpar caixas de areia. Evite o contato direto com as fezes do gato, especialmente durante a gravidez. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe os nossos vídeos.